Olá, uma boa noite para você que está conosco no AB2. O aumento no número de casos de violência contra a mulher acende um alerta para as autoridades sobre a importância de reprimir esse tipo de crime. E um caminho para salvar vidas é a denúncia. O bairro Salgado, em Caruaru, foi o palco de mais um crime brutal. E esse caso aconteceu neste último sábado. Uma mulher levou 9 facadas do companheiro, que é pai do filho dela. Essa tentativa de feminicídio trouxe ela aqui para o hospital regional para fazer uma cirurgia, já que ela foi gravemente atingida no pulmão. E histórias como essas não são raridade, segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher. Quase 4 milhões de brasileiras sofreram violência em 2025. Em Pernambuco, até novembro, 82 delas morreram no estado. Esse número é mais de 20% maior do que o do ano passado. É uma epidemia, né? As mulheres se veem em um verdadeiro campo de batalha para manter suas vidas. Então, os agressores, eles cada vez estão mais violentos. O que eles querem? Eles querem destruir a identidade da mulher. Eles querem acabar com a sua vitalidade, com a sua beleza e com o seu sentimento de possessividade, acaba fazendo esse tipo de crime bárbaro. E em Caruaru esse dado não é diferente. Em 2025, o número de feminicídios mais do que dobrou com relação ao ano passado. E o que é pior, as vítimas não conseguiram buscar ajuda a tempo. E a violência não começa com agressão física de primeira. O agressor segue um caminho óbvio de controle e manipulação antes de cometer o assassinato. Um ciclo de violência composto por 5 tipos. A violência psicológica, que é basicamente uma manipulação que faz a vítima acreditar que depende do agressor e não conseguirá viver sem ele. E é por isso que ela acredita que deve aguentar todo tipo de desrespeito. A violência moral, quando o agressor difama a mulher, fazendo ela se sentir culpada pelo comportamento dele e criando um cenário que justifique as agressões. Também existe a violência sexual, quando o agressor obriga a mulher a ter relações, seja por força bruta, ameaças ou chantagem. E, por fim, a violência patrimonial, quando ele toma para si todos os bens da vítima, seja o dinheiro, celular, roupas ou até itens de higiene. A partir do momento que ela é vítima de qualquer tipo de violência dessa natureza, ela deve procurar os serviços de ajuda, né? Me coloco nessa posição como delegacia da mulher. Mas pode ser a denúncia, pode ser até mesmo a vara da violência doméstica, o CRM, a Secretaria da Mulher. Então, assim, o importante é ela fazer essa denúncia que vai chegar a quem é competente. E, diante disso, o agressor, né, ele toma conhecimento que essa mulher procurou ajuda, então isso já freia o ímpeto criminoso dele e ele já percebe que essa mulher não está sozinha. O que precisa é que seja feita essa denúncia. Pode ser feita pela mulher, muitas vezes ela não se entende como vítima de violência, mas familiares e pessoas ao redor veem isso e podem denunciar no lugar dessa mulher. O importante é que a gente tenha conhecimento dessa situação. E é muito importante a gente reforçar os canais para fazer denúncias relacionadas à violência contra a mulher. Em Pernambuco, as denúncias podem ser feitas através do telefone 180 da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e também feriados. Outra opção é a Ouvidoria da Mulher de Pernambuco, que funciona pelo telefone 0800 281 8187. Em Caruaru, a Delegacia de Polícia Especializada da Mulher fica na Avenida Portugal, número 155, no bairro Universitário. O WhatsApp é 819-9488-7017. E olha só, o ano de 2025 ainda não acabou, mas já registra um aumento significativo no número de apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias do Agreste. Entre os materiais apreendidos estão drogas, veículos e também animais silvestres. Reta final de 2025, um ano que marcou o aumento nas ações das forças de segurança nas estradas para combater o crime e as irregularidades, e que refletiu nos resultados positivos das operações.
Houve também um maior número de ações em conjunto das polícias, garantindo maior fluidez e segurança no trajeto das pessoas e no transporte das mercadorias, que saem semanalmente nas caravanas de compradores do Polo de Confecções do Agreste. Ao longo das operações em 2025, no período que compreende de janeiro até o último dia 15 de dezembro, foram mais de 500 veículos apreendidos, além de mais de 2 toneladas de maconha e 4.700 metros cúbicos de madeira com extração irregular e outros 1.600 animais silvestres que foram apreendidos e recuperados. Números que chamam a atenção e que aumentaram em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre janeiro e dezembro de 2024, a Polícia Rodoviária contabilizou um número de 436 veículos apreendidos, 3,8 toneladas de maconha, além de 1.100 metros cúbicos de madeira ilegal e 585 animais silvestres resgatados. Esse é um trabalho que a Polícia Rodoviária faz ao longo do ano com as equipes especializadas, a exemplo do GPT, aqui que é o grupo de patrulhamento tático da nossa delegacia, como também contamos com o apoio do grupo de motociclismo, de apoio aéreo. Então é uma gama de serviços que a Polícia Rodoviária faz, de operações, e conta com a ampla corporação para que a gente consiga atingir os objetivos. Ângelo também explica que as atividades integradas facilitam o trabalho e tornam mais efetivos os resultados. Na nossa região a gente sempre trabalha integrado com o 4º BPM, 1º Biesp, Polícia Civil, as guardas municipais dos municípios que fazem parte da nossa circunscrição, e nós contamos com todo esse apoio, como também Corpo de Bombeiros, SAMU. Então é uma rede integrada que faz com que a população tenha um serviço bem feito a favor dela. Esse advogado especialista em segurança destaca que o trabalho efetivo realizado pela polícia nas estradas, em conjunto com outros setores da segurança, reforça a importância das ações serem sempre desempenhadas em conjunto. Essa atividade da PRF tem sido muito importante, não só do ponto de vista da repressão ao crime, os crimes mais comuns, por exemplo, roubo de mercadoria, roubo de veículo, interceptação de drogas, que entram no estado e saem do estado, mas também crimes ambientais, circulação de animais silvestres, apreensão de madeira ilegal, então alguns crimes ambientais que são essenciais, que também vêm sendo objeto aí de grande aumento, não só apenas por causa da atividade da polícia, mas porque vem aumentando a criminalidade expressivamente. Com as rodovias federais cortando regiões importantes do estado, o que envolve tráfego de pessoas, mercadorias e influencia diretamente na ação dos bandidos, esse trabalho integrado é cada vez mais necessário. A gente tem que lembrar que o sertão aqui, da nossa região, aqui nós estamos no Agreste, mas o sertão é uma região que é uma rota importante, conhecida, do tráfico de drogas. E, ao mesmo tempo, aqui na nossa região Agreste é uma forte região comercial, visando o têxtil e etc. Então, a gente tem uma rotatividade muito grande de atividades legítimas e ilegítimas, acontecendo ao mesmo tempo. Então, a polícia tem um trabalho delicado de saber fazer o filtro adequado, para nem enrijecer demais, burocratizar a circulação, inviabilizando a atividade econômica, mas ao mesmo tempo reprimindo o crime, porque ele não pode acontecer, a gente não pode ter tolerância com o crime. Então, além disso, as questões também vinculadas à Receita Federal, à Receita Estadual, que também vão ali nessa linha de auxiliar as polícias na investigação. Prefeito de Barreiros se envolve em mais um acidente de ultraleve na manhã de hoje. Prefeitura de São José do Egito cancela o show de Zezé de Camargo. Esses são os destaques do dia. A Prefeitura de São José do Egito cancelou o show do cantor Zezé de Camargo da programação da Festa de Reis da cidade. A decisão veio após a repercussão negativa de um comentário do artista feito nas redes sociais fazendo críticas a uma emissora de TV na qual ele havia feito um programa especial de fim de ano. Na publicação feita no Instagram, o cantor solicitou que a gravação não fosse exibida. A Prefeitura de São José do Egito divulgou uma nova programação e, por meio de nota oficial, o prefeito Fredson Brito divulgou que não aceita que o município seja colocado no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais.
Câmeras de segurança registraram uma ação criminosa no bairro das Rendeiras, em Caruaru. Nas imagens, é possível observar a fuga de um homem após cometer um furto. Com uma televisão, ele sai por uma janela, atravessa uma marquise e desce por um poste enquanto segura o aparelho. Ao chegar ao chão, ele observa a movimentação do local, levando o aparelho roubado. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do suspeito. Hoje pela manhã, um advogado atirou em policiais durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele, no Recife. No local, vizinhos contaram que o homem estava armado e, ao perceber a presença de policiais, reagiu atirando. Segundo informações extraoficiais, o alvo do mandado é um advogado acusado de violência doméstica. O homem foi retirado da residência em uma maca e foi colocado numa ambulância do SAMU. De acordo com o G1, o homem que atirou nos policiais morreu. Nenhum policial ficou ferido. A Secretaria de Educação do Estado abriu hoje as inscrições para cursos técnicos gratuitos presenciais nas escolas técnicas estaduais. Ao todo, serão ofertadas 8.910 vagas, distribuídas em 37 cursos em municípios do Sertão, Agreste, Zona da Mata e região metropolitana do Recife. Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site educação.pe.gov.br até o dia 29 de dezembro. As provas serão aplicadas de forma presencial em formato eletrônico nas próprias escolas técnicas estaduais no período de 6 a 15 de janeiro. O resultado geral está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro. No próximo bloco, vamos exibir a queda do prefeito de Barreiros mais uma vez em ultraleve e também vamos falar sobre as pautas discutidas hoje na Câmara de Vereadores de Caruaru. De volta com a B2, agora a gente vai conferir ao vivo com o repórter Gessé Acioli os principais assuntos discutidos na Câmara de Vereadores de Caruaru. Gessé, boa noite para você. Quais são os destaques que você apresenta para a gente aqui? Oi, Magno, boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando em casa. Estamos aí nos finalmente de mais uma reunião da Câmara de Vereadores aqui de Caruaru, entre muitas pautas, solicitações aí, problemas estruturais na cidade, além de pautas que são de cunho político, tanto municipal quanto estadual, mas entre as votações, a gente destaca aqui uma indicação do vereador Jorge Quintino, que pede a criação do programa Feira Tech Lab, uma incubadora de startups e soluções tecnológicas voltadas ao varejo da feira, incluindo inovações em sistemas de pagamento, gestão de estoque e marketplace local para incentivar o desenvolvimento tecnológico. A outra pauta é do vereador e presidente da Câmara, Bruno Lambreta, que pede que a Prefeitura restaure os bustos e estátuas que homenageiam personalidades em todos os logradouros e praças públicas de Caruaru, já que muitos desses bustos se encontram deteriorados pelo tempo, vandalizados ou em situação de abandono. Não o respeito à memória daqueles que representam. Então, está aí essas duas indicações que foram destaque entre os vários discursos relacionados, como disse, à política e às cobranças estruturais aqui para a cidade de Caruaru. Então, a gente acompanhou mais uma reunião sem muitas novidades relacionadas àquele cunho mais expressivo da sociedade, mas naquelas pautas mais de bairro e também de estrutura municipal que a gente acompanhou aqui dos vereadores que estiveram em grande maioria representados aqui de forma física em mais uma reunião da Câmara aqui de Caruaru. Magno. É isso, Gessé. Muitos projetos que foram enviados pelo Executivo estão tramitando nas comissões, mas não foram votados hoje. A gente continua acompanhando essa reta final da atividade legislativa aqui em Caruaru. Obrigado pelas informações, Gessé. Olha só, o prefeito de Barreiros, na Mata Sul, sofreu um novo acidente de ultraleve hoje, 8 dias depois de um pouso forçado numa praia do litoral sul. O prefeito Carlos Arthur Soares de Avelar, conhecido como Carlinhos da Pedreira, do PP, sobrevoava o engenho Herval, de propriedade dele, às margens do rio Una, quando o ultraleve apresentou uma falha. Estas fotos mostram parte da aeronave no terreno do engenho logo depois do acidente. O acidente aconteceu 8 dias após ele ter feito um pouso forçado na praia do Cupe, em Pojuca, no Grande Recife, no dia 8 de dezembro. Imagens gravadas na cabine da aeronave mostram o sobrevoo feito pelo prefeito Carlinhos da Pedreira e por um amigo. Eles tinham decolado do aeródromo Coroa do Avião
do litoral norte em direção ao aeródromo Herval, na Mata Sul. No meio do percurso, ambos perceberam um problema na aeronave. Carlinhos da Pedreira disse que escolheu um trecho da faixa de areia com poucas pessoas. Antes do pouso de emergência, ele chega a dar um grito para pedir que banhistas saíssem do local para o pouso forçado. Saiam da frente! Os dois ocupantes do ultraleve não se feriram. No acidente de hoje pela manhã, os primeiros atendimentos foram feitos por equipes do SAMU. Em seguida, o prefeito de Barreiros foi transportado em um helicóptero da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco para o Hospital Português, no Recife. A secretária de Saúde de Barreiros esteve na unidade de saúde e conversou com a nossa equipe. Está bem, ele está orientado, consciente, está ao lado da família, aguardando procedimentos cirúrgicos, que provavelmente de hoje para amanhã deve estar passando por algum procedimento devido a uma fratura no membro inferior direito. E aí aguardando, mas está bem, consciente, um pouco de dor devido às escoriações, mas está bem, está seguro, está tranquilo. No próximo bloco, a gente fala sobre a história do panetone, que está presente na maioria das mesas nessa época de fim de ano. De volta com a AB2, o ano está terminando e muitos pais estão se preparando para fazer a matrícula dos filhos para o ano que vem. Mas será que quem tem débito nesse ano com a escola particular pode fazer matrícula para o ano que vem nesse mesmo colégio? Esse é assunto para o repórter Gessé Acioli, que vai falar ao vivo conosco, que vai nos ajudar a entender esse cenário. Volto contigo, Gessé. Pois é, Magno, a gente volta para falar sobre essa situação, né, já que esse é um período de rematrícula, de começar mais um ano letivo daqui a pouco. E eu estou aqui com o advogado Luiz Torres Neto, que é especialista na área de educação e vai nos ajudar a compreender. Em casos específicos, por exemplo, eu tenho um débito com a escola e preciso fazer a rematrícula daquele estudante. O que diz a lei sobre essas situações? A escola tem que renovar, não tem? Como é que funciona? Há algum impedimento? Boa noite. Boa noite a todos. A Lei 9.870/99, ela confere à instituição de ensino o direito de não rematricular o aluno que está em situação de inadimplência. Em casos como esse, por exemplo, há um prejuízo, né, para o estudante que não vai renovar ali a matrícula, mas em relação aos pais, o que é que deve ser feito para entrar em um acordo ali junto à escola para não ter esse prejuízo, por exemplo, para o filho? É importante ter em mente, tanto a instituição de ensino quanto a família, que a educação é primordial. Então, se o responsável financeiro, por um motivo ou por outro, está com algum mês ou meses em aberto, este é o momento de negociar, sentar junto com a instituição de ensino para ver uma melhor solução e garantir a rematrícula. Quando acontece, por exemplo, não dá para rematricular, eu preciso mudar de escola, né, sair da rede privada, por exemplo, para a rede pública. Os documentos têm que passar de uma escola para o outro. Há algum impedimento, algum barramento da escola nesse sentido? Não há. Mesmo existindo a inadimplência, a instituição de ensino está obrigada a transferir, a entregar a documentação para a respectiva família ou aluno. É importante, porém, saber que, mesmo entregando a documentação, havendo a inadimplência, nada impede que a instituição possa futuramente judicializar a questão, implicando em penhora de bens e outras consequências. A gente sabe que existem também situações de acordos, né? É possível fazer um acordo para parcelar essa dívida entre as partes? É possível porque, muito embora a educação seja um direito fundamental, uma atividade típica do poder público, nada impede que a iniciativa privada realize essa atividade. E a partir do momento que a iniciativa privada realiza essa atividade, existe autonomia entre as partes de parcelar o valor, parcelar no cartão de crédito, ou seja, é um momento para sentar e negociar. Luiz, muito obrigado pela participação conosco. Luiz Torres Neto, que é advogado especialista na área de educação, tirando essas dúvidas importantes nessa transição de um ano para o outro relacionada à educação. Magno. Verdade, Gessé. Muito obrigado pelas informações. E olha só, vamos falar agora de panetone. Esse pão diferente é saboroso e ele vem, é bem comum, né, nessa época do ano na mesa dos brasileiros, né? Mas essa receita original não é daqui não, é italiana e teria surgido de um erro do padeiro Tony. Você conhece essa história? Confira na reportagem.
Quem olha os itens arrumados na prateleira não imagina o processo e a trabalheira que é preparar a receita. Nesta padaria, que fica em Igaraçu, na região metropolitana, eles só vendem os artesanais. Variam de R$ 11,00 com 100 gramas a R$ 100,00 o que pesa 1 quilo. Todos são feitos aqui. O responsável é Marcos Gurgel, dono e padeiro do estabelecimento. Desde criança, acompanhava a mãe, que era italiana, e fabricava pães no Paraná, onde a família morava. Ele veio para Pernambuco, se especializou no preparo do produto que teria surgido na Itália, fruto de uma falha que acabou surpreendendo. Na Itália tinha um chefe de cozinha na região de Milão que chamava Tony, né? Era Antônio, mas chamava ele de Tony. Ele errou o prato, mas ficou tão saboroso que daí eles, para salvar a massa, para não perder, que era uma massa que tinha muita manteiga e muita gema de ovos, e ele adicionou as frutas da época, né, que existia ali, a casca da laranja, a cidra, né, a uva, né? E aí criou esse pão e foi um sucesso. Para reproduzir a receita, são 2 misturas. Uma leva farinha de trigo, manteiga, tudo vai para a maceira. A outra é feita com mel de engenho, malte, gema e outros itens, e que se juntam aos demais ingredientes. Para o recheio não pode faltar uva passa, frutas cristalizadas e casca de laranja Bahia. Tudo é colocado junto à massa assim que ela estiver em ponto de véu. Já pronta e dentro da forma, vem a técnica do corte, que talvez seja uma das maiores características do panetone. É onde que ele vai dar a beleza do panetone. Se você vê que quando você... Aí você puxa, cortou em cruz, e aí você vai puxar em X, ó. Levantando essa capinha assim. Enquanto está no forno, é como se a gente pudesse degustar com os olhos. Alguns levam cobertura, feita com açúcar, castanha, amêndoas, cacau e clara de ovos. O panetone é um item quase que indispensável no Natal de muitas famílias. Tem espaço garantido na mesa do jantar, assim como o chester, o peru. É usado tanto para ser servido durante a ceia, quanto para presentear amigos e parentes. O panetone, ele simboliza a família, unidade, amigo, um presente. Então, tudo isso ele traz assim, não só no Natal, porque a gente vende o ano todo, né? Mas principalmente no Natal. O que quer dizer? Essa união da família, a união das pessoas, né? Nesta fábrica, que fica em Bairro Novo, Olinda, eles fazem 150 unidades por semana. Diogo é auxiliar de pasteleiro. Faz 3 anos que trabalha aqui. Diz que tem o maior orgulho do que faz e que o segredo de um bom panetone está na forma como um dos ingredientes é usado. Eu me sinto gratificado por estar fazendo esses panetones aí para as mesas do povo brasileiro. O segredo aí do panetone é você saber esperar o fermento agir. Porque se você botar muito fermento no panetone, ele puxa muito rápido e acaba, acho que já desandando, né? Você botando o fermento na quantidade certa, ele vai subir, vai puxar, e é só fazer os cortes ideais, colocar a margarina e tá pronto o panetone. Os recheios estão cada vez mais variados. Tem de ninho com Nutella, tem também de doce de leite e de chocolate. Além da fábrica, eles têm uma loja no mesmo bairro. Tem de muitos tamanhos e recheios. Rafael é fã de panetone e contou que mesmo vindo de fora, faz parte da mesa do brasileiro. Eu acho que a gente deu a nossa versão, a nossa cara para o panetone. Eu acho que isso é uma coisa boa. Acho que no Brasil a gente sempre dá o nosso jeitinho, né? De dar a nossa marca. É isso. E amanhã o programa CBN Caruaru traz as principais informações da nossa região na Rádio que Toca Notícia. O nosso entrevistado será o deputado federal Pedro Campos, do PSB. O programa CBN Caruaru começa às 9 horas da manhã na Rádio que Toca Notícia e você confere pelos 89,9 do seu rádio. E assim a gente termina mais uma edição do AB2 agradecendo pela audiência. Amanhã estaremos por aqui novamente. Super abraço.